Neste mundo, todos se transformam no último animal que comeram. Alguns que comeram coxa de frango viraram galinhas, e outros que comeram tempero de macarrão instantâneo viraram vacas. Outros ainda, que comeram sopa de fóssil, se transformaram em dinossauros no local, causando carnificina, tudo porque os humanos destruíram o meio ambiente indiscriminadamente. A Terra tem emitido avisos. Todos os humanos se transformarão no último animal que comeram em 24 horas. E, se você não se lembra mal, a última coisa que você comeu deve ter sido frango frito delivery, um animal no final da cadeia alimentar. Quando a bestialização global acontecer, você será o primeiro a se tornar comida, justamente quando você estava preocupado. Seu bom irmão Og Shaolin procurou você. No entanto, em comparação com sua preocupação, ele estava excepcionalmente animado. Porque a vontade da Terra só diz que você se transformará no último animal que comeu, mas não diz que você deve comer animais modernos. A família dele tem uma empresa de construção. Há alguns dias, eles estavam em uma vila em uma área montanhosa. E realmente desenterraram um fóssil de Tyrannosaurus Rex. Se ele pudesse comê-lo, seria uma existência de nível de Overlord. Elefantes e tigres siberianos nada mais são do que comida. Então você e o Wang Shaolin concordaram. E imediatamente dirigiram até a vila. Mas quem diria que, ao chegar ao destino, o chefe Xie, que guardava o fóssil de T-Rex, mudaria de ideia no local. Você deve saber que a vontade da Terra pode ser ouvida por todos, muito menos pelo chefe Xie. Depois de saber da notícia da bestialização global, ele imediatamente pediu alguém para proteger o fóssil de T-Rex. Neste momento, o chefe Xie disse com um sorriso frio. Esqueçam o fóssil de T-Rex. Preparei outras coisas boas para vocês. Depois de dizer isso, ele pediu alguém para trazer um aquário. Lá dentro havia uma tartaruga verde. Então vocês foram trancados no paiol, olhando para as portas e janelas pregadas ao redor. O Wang Shaolin imediatamente se sentiu sem esperança, mas felizmente ele comeu uma tartaruga alligator ontem à noite. Embora ainda seja uma tartaruga, a tartaruga alligator pode crescer até 200 kg, e sua defesa e poder de ataque são excelentes. E depois de abrir a mochila que você carregava, você descobriu que dentro dela só havia um pacote de macarrão instantâneo e uma salsicha. Se você escolher o tempero, pode se transformar em uma vaca, e se escolher a salsicha, pode se transformar em um porco. Mas ambos são existências de baixo poder de combate. No entanto, o que te faz sentir sortudo é que você ainda pode abraçar a coxa do seu irmão. Mas então você pensou, ovos também são uma espécie de animal. No que você se transformaria se comesse a si mesmo? De qualquer forma, o pior resultado seria se transformar em uma vaca ou um porco. Então, no último segundo da animalização global, você mordeu seu próprio braço com força. Então, a vontade da Terra fez com que todos os humanos caíssem em coma, e seus corpos começaram a se contorcer e mudar. E as nessa aparecem e desaparecem fracamente, e há brilho de vez em quando. E ao mesmo tempo, você também acordou de repente. Eu não esperava que apenas morder a mim mesmo me transformaria em um ovo de dragão. Mas mesmo que eu me tornasse um ovo. Mas você ainda pode ver claramente a cena lá fora, e ainda um ângulo de 360 graus sem pontos cegos. Justamente quando você ainda está em estado de choque. A voz do sistema veio aos seus ouvidos. Princesa, você não sabe por quê, você não sabe por quê. Você não sabe por quê, 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 você não sabe por quê. Você não sabe por quê, você não sabe por quê na cena ao seu redor, e ainda um ângulo de 360 graus sem pontos cegos. Justamente quando você ainda está em estado de choque, a voz do sistema veio aos seus ouvidos. Parabéns ao anfitrião por se tornar um corpo de dragão. Desbloqueie oficialmente o sistema de deslizamento de dragão divino. Atualmente, está no período de incubação por 10.000 anos. Vendo isso, você sorri. Como esperado, é o descendente do dragão, com sangue de dragão verdadeiro correndo em seu corpo. Embora a incubação leve 10.000 anos. Mas pode ser dissecado antecipadamente através da caça contínua. Ao mesmo tempo, você também obteve duas habilidades de talento. A primeira é a proteção do trovão celestial. Pode invocar o trovão celestial da lei divina, causando uma grande variedade de mortes. E o segundo é o poder do dragão. Inatamente possui uma pressão suprema, que tem um efeito supressor sobre a maioria das criaturas. Neste momento, seu bom irmão Wang Shaolin pergunta chocado o que você comeu. Para não causar problemas desnecessários, então você mentiu que ontem à noite. Na verdade, comeu ovos de avestruz. Justamente quando vocês dois estavam se comunicando, um rugido alto veio de fora da porta. Com a porta da casa de fazenda aberta, uma besta feroz estendeu a cabeça para dentro. Isso mesmo, este é o chefe Xie que se transformou em um Tiranossauro Rex. Embora ele também seja um corpo infantil. Mas já tem a altura de um adulto. Neste momento, ele gritou alto, Wang Kilin. Há muito tempo que não gosto dos seus pais ricos.
Hoje vou ficar com você e seu marido não consegue ter filhos. Então, o grupo de aldeões que se transformaram em cães vira-latas. Eles se reuniram um após o outro. Embora houvesse muitos cães e poder, quando viram o casco de tartaruga coberto de espinhos e o rosto de tartaruga malvada cheio de ferocidade, eles não ousaram avançar por um tempo. No entanto, sob a tirania do chefe Xie, um cão vira-lata maior ainda correu para cima. Vendo esta cena, Wang Shaoyin atacou imediatamente e mordeu o oponente. Com um grito miserável, o nariz do aldeão foi imediatamente mordido. Você deve saber que a força de mordida da tartaruga malvada pode chegar a surpreendentes 450 quilos. Neste momento, o chefe Xie estava extremamente zangado. Este grupo de subordinados não consegue vencer nem mesmo uma tartaruga malvada. Simplesmente o fez perder a cara. Então, ele engoliu diretamente o cão vira-lata que tinha acabado de se machucar e então rugiu por 2 dias, decidindo correr pessoalmente. Uma cena tão sangrenta fez com que os aldeões ao redor tremessem com o rabo entre as pernas. E o Wang Shaoyin também não estava muito melhor. Parece que neste momento crítico ainda preciso agir. Então, você imediatamente se acalma e começa a sentir as regras entre o céu e a terra. Neste momento, acima da vila, o tempo que originalmente estava ensolarado de repente ficou nublado. Vendo Xie, o chefe, se abaixar para fazer algo, Wang Shaoyin gritou, proteção do trovão celestial. Então, no céu nublado, de repente, um raio apareceu. Inúmeros animais foram atingidos e mortos no local. E você e o Wang Shaoyin, no centro do trovão, não foram feridos porque estavam envoltos pela aura. Mas Xie, o chefe, não teve tanta sorte. Com um grito de dor excruciante, toda a sua pele explodiu. Você nunca imaginou que o poder da proteção do trovão celestial seria tão grande. Pensei que fosse apenas um dano individual, mas não esperava que fosse um ataque em área. E esse poder exagerado excedeu em muito as minhas expectativas. Se continuarmos nesse ritmo, você será capaz de reviver em 1 ano. Como está a sua primeira morte, o sistema também recompensou um sorteio de talento. Após uma rotação rápida, ele finalmente parou em um talento chamado Fúria do Dragão. Embora você não saiba o que essa habilidade faz, a julgar pelo consumo de aura e pelo nome incrível, não deve ser ruim. Originalmente, você planejava levar o Wang Shaoyin para um lugar isolado para se esconder. Esperar para eclodir e então sair para matar todos. Mas agora parece que você terá que mudar sua rota. Isso significa matar quantos vierem. Então Wang Shaoyin carregou você para fora da vila. Mas quando vocês estavam passando por um matagal, de repente, um rato do tamanho da palma da mão saiu correndo. Parecia estar procurando comida à noite. E Wang Shaoyin, para evoluir, abriu a boca de repente e engoliu o rato. Então, na mente de Wang Shaoyin, apareceu um pouco de poder de evolução, que poderia ser adicionado ao seu gene de evolução. Isso deixou Wang Shaoyin muito animado. Se não tivesse se transformado em uma tartaruga, ele teria dançado um social dance ali mesmo. Então, sob sua análise, Wang Shaoyin adicionou pontos de evolução à defesa, porque a força de mordida da tartaruga jacaré já é muito forte. No instante de Wang Shaoyin, a carapaça da tartaruga emitiu um som de rachadura e, então, tornou-se ainda mais espessa a uma velocidade visível a olho nu. Então, os dois continuaram sua jornada. Depois de 3 dias de escalada de montanhas, vocês finalmente viram novamente uma cidade iluminada e movimentada. Você pensou que, depois que os humanos se transformassem em animais, essas coisas se dissipariam como fumaça. Mas não esperava que ainda existissem, como se fossem uma continuação da civilização humana. Mas quando vocês chegaram aos portões da cidade, foram parados por um grupo de cães raivosos. Ao ver essa cena, Wang Shaoyin imediatamente abriu sua boca para intimidar esses intrusos. Os cães raivosos não eram maliciosos, e depois de uma breve conversa, descobriram que eles eram da gangue dos cães raivosos. Enquanto Wang Shaoyin negociava com eles, você avaliava o grupo de cães raivosos. Eles pareciam ter chegado à fase de crescimento. Afinal, é mais fácil evoluir na cidade. Afinal, há muitas pessoas. Nesse momento, a gangue dos cães raivosos diz que, para entrar na cidade, é preciso pagar uma taxa de proteção. Acontece que, no segundo dia da animalização global, alguém descobriu surpreendentemente que os pontos de evolução podem ser dados diretamente. Isso significa que, além de matar, também é possível fazer com que os outros entreguem os pontos de boa vontade, e a principal fonte de pontos de evolução ainda é a matança. Os herbívoros podem obter pontos de evolução comendo grama, então eles são explorados pelos carnívoros. Eles são explorados constantemente todos os dias para evitar problemas desnecessários. Vocês pagaram 8 pontos de evolução para serem liberados, mas você já está determinado. Depois de entrar no território da gangue dos cães raivosos, encontre uma oportunidade para atrair todos esses cães para perto de você.
E então envie-lhes um raio celestial. Depois de entrar na cidade, vocês olham para a cena à sua frente. Cheios de descrença, como se tivessem voltado antes da animalização, embora não se possa dizer que está tudo em ordem. Mas não há fumaça por toda parte, há vários animais na rua, e muitos cães raivosos patrulham por toda parte. Eles parecem ter se transformado em aplicadores da lei, mantendo a ordem nesta cidade, enquanto vocês ainda estão surpresos. Um coelho branco puro de repente pula ao lado de Wang Shaoyin, assustando-o a ponto de quase se encolher de volta em sua carapaça de tartaruga. Acontece que este coelho se chama Shen Yannian. Ele viu que vocês estavam entrando na cidade pela primeira vez e queria vir ajudar, mas seus olhos astutos não escapam à sua percepção, mas você não o interrompe. Em vez disso, quer ver o que ele vai fazer. Então, sob o convite entusiasmado de Shen Yannian, vocês caminham em direção à casa dele, mas gradualmente Wang Shaoyin. Então, sob a liderança dele, finalmente chegamos a um aluguel dilapidado, e os pais de Shen Yannian são muito calorosos. E logo preparam o jantar. O que está no prato deles é um pouco de grama, e para Wang Shaoyin é um pedaço de carne de porco. Quanto a você, é ignorado diretamente. No entanto, com o passar do tempo, Wang Shaoyin sente que sua visão está ficando cada vez mais turva. Finalmente, ele adormeceu. Acontece que este prato de carne de porco foi adulterado, apenas para enganar Wang Shaoyin. E o objetivo deles é, naturalmente, entregar você para a gangue dos cães raivosos. Eles ganharão assim o direito de sair da cidade. Mas esta cena é vista por você. Isso é exatamente como procurar uma agulha em um palheiro. Não custa nada. Contanto que você chegue à base da gangue dos cães raivosos e envie um raio celestial, você pode eliminá-los diretamente. Momentos depois, vocês são levados por Shen Yannian para o líder da gangue dos cães raivosos, o Rei Cão Negro. E você descobre através da observação da consciência que o oponente é um cão corso, embora esteja em período de crescimento. Mas é na verdade maior do que um cão corso adulto de verdade, e o Rei Cão Negro olha para você fixamente. Originalmente um boxeador profissional, mas devido a lesões no boxe, ele estava deitado no hospital. Sem outra escolha, ele conseguiu um cão corso após a chegada da animalização. Um milagre aconteceu. Todas as suas feridas desapareceram instantaneamente. Embora ele tenha se transformado em um cachorro, felizmente o cão corso não é ruim. Ele confiou em sua consciência de luta. Facilmente derrotou todos os inimigos, finalmente, tornou-se o Rei Cão Negro. Neste momento, ele lambeu o canto da boca. Ele claramente já havia jantado, mas depois de ver este ovo, ele sempre sentiu que ainda poderia comer alguma coisa. Então, ele abriu a boca ansiosamente e estava prestes a engolir você diretamente. No entanto, no segundo seguinte, uma aura extremamente forte explodiu do ovo. O Rei Cão Negro imediatamente foi pressionado diretamente no chão por essa coerção. Então sua voz soou como um sino. Criatura desprezível, não se renda alegremente. Apenas algumas palavras. O Rei Cão Negro foi sacudido com ferimentos internos, e os ossos de seu corpo emitiram um som de fricção. Neste momento, os cães negros do lado de fora ouviram o grito e se aproximaram. Foi diretamente pressionado no chão pelo poder do dragão. Então você falou novamente, pedindo ao Rei Cão Negro para reunir seus subordinados. O que você não esperava era que ele realmente confiasse em seu próprio. Lentamente se levantando. Vendo isso, você não escondeu mais sua imperfeição, e o poder do dragão da autoridade foi liberado novamente. Isso imediatamente fez com que o Rei Cão Negro não ousasse mais lutar, porque ele sentiu que sua vontade era como se estava prestes a entrar em colapso. Com a chegada de todo o pessoal da gangue Cão Maligno, você parou de liberar o poder do dragão. E o Rei Cão Negro estava exausto como se estivesse esgotado. Neste momento, ele perguntou com horror: o que você quer obter deles? Inicialmente, você planejou destruí-los, mas neste momento você mudou de ideia. Porque a gangue Cão Maligno conseguiu evoluir para tal ponto em apenas alguns dias porque há um grupo de herbívoros que podem cortar a grama dos prados infinitamente. Você também pode operar da mesma forma. Isso instantaneamente permite que seu tempo de incubação mudou de 10.000 anos diretamente para 9.890 anos. Como é a primeira vez que usa pontos de evolução para acelerar, o sistema mais uma vez recompensou uma roda de talentos. Você sorteou um talento chamado Circulação de Energia Espiritual. Este talento pode, em um dia, através da respiração do dragão, gere 100 pontos de raiva sozinho. Ou seja, agora você pode ficar longe da cidade. Só precisa se esconder por 2 ou 3 anos para ser incubado com sucesso. E sem riscos nenhuns. Mas nesta era, a estrutura do mundo muda a cada dia que passa. Você não pode esperar tanto tempo, depois você vai deixar a gangue dos cães raivosos te levar para o lugar do talento. Você vai deixar a gangue dos cães raivosos mudar oficialmente seu nome para Ninho do Dragão, e tudo no Ninho do Dragão permanece. Gerido integralmente por Rei Cão Negro. Ao ouvir isso,
o olhar de Rei Cão Negro brilhou novamente. Sua ação fez com que ele ficasse completamente convencido, e ele mudou sua forma de chamá-lo de chefe no local. Só depois de ouvir a descrição de Rei Cão Negro, você entendeu completamente a situação específica da cidade. Acontece que o Jinhai neste momento está dividido em 3 forças, e o Ninho do Dragão que você lidera é um deles. Os restantes são a Gangue dos Gatos liderada por Merlin Gato e a Gangue dos Ratos liderada pelo Rei Rato. Ouvir essa Gangue dos Ratos vai te deixar um pouco sem palavras. Na verdade, ainda há pessoas que comem ratos, mas o garoto Rei Rato também é muito. Você deve saber que na véspera da animalização, todos estão procurando por animais maiores, mas ele escolheu ratos. É que no Rio da História, os ratos podem viver com sabor em vários ambientes extremos e adversos. Então, no último segundo da animalização, ele engoliu o rato com nojo. Então depois da transformação, ele imediatamente liderou os ratos, e rapidamente ocupou todo o esgoto da cidade. No entanto, bem quando vocês estavam preocupados, quando se tratava de como eliminá-los, o conselheiro da gangue dos cães raivosos se levantou, e era na verdade um husky. E seu plano também é muito simples, é atrair os gatos e ratos para um lugar secreto primeiro. Então queime-os até a morte com um fogo. Você olha para o husky com uma expressão profunda, e imediatamente aponta as falhas neste plano. É como atraí-los. Se não houver isca grande o suficiente, este plano é completamente conversa fiada. Mas você pensa sobre isso. Se você quer dizer que há iscas atraentes, que coisa pode ser mais comparável a si mesmo? Então, para testar, você não esconde mais sua respiração, e em um instante emitiu um brilho deslumbrante. De repente, os cães ao redor babaram de desejo. Vendo isso, você ficou muito satisfeito. Eu não sou a isca pronta. No entanto, bem quando vocês estavam discutindo o próximo plano, seu bom irmão Wang Shaoyin foi trazido por seus subordinados. Descobriu-se que o Wang Shaoyin tinha acabado de acordar esta manhã. Ele descobriu que você havia desaparecido em suas costas, então ele ansiosamente cercou a família do coelho. Depois de forçar uma confissão, ele descobriu que você tinha sido levado para a gangue dos cães raivosos, o que instantaneamente deixou Wang Shaoyin incomparavelmente autoculpado. Se não fosse por sua própria gula, essas coisas não teriam acontecido. Em seguida, sob sua ameaça, Shen Yannian o levou até aqui. No momento em que te viu, ele correu animado. Ao mesmo tempo, ele ficou muito chocado. Como você se tornou um subordinado da gangue do cão mau com um ovo? Mas ao pensar no trovão da última vez, ele pareceu entender algo. E para a performance de Wang Shaoyin, você também está muito feliz. Este é o verdadeiro irmão, mesmo sabendo da ameaça da gangue do cão mau. Mas ainda assim veio se encontrar. Você simplesmente explicou a situação para Wang Shaoyin. Ele imediatamente gritou: pare de falar besteiras, use o trovão para matá-los diretamente. Mas você apenas sorriu e disse que tinha um plano melhor. Afinal, o corpo protetor do trovão também consome energia espiritual. Logo, o tempo chegou ao terceiro dia. Uma notícia muito explosiva de repente se espalhou pela cidade. É que o chefe da gangue do cão mau conseguiu um ovo brilhante. Este ovo está cheio de brilho por todo o lado. Não parece ser uma coisa comum. Muitas pessoas especulam que é muito provável que seja um ovo de dragão. Animais comuns só precisam comer. Pode ter o sangue de um dragão. Assim que esta notícia foi divulgada, chocou toda a cidade. Por um tempo, todas as forças estavam prontas para agir e começaram a agir uma após a outra. E do outro lado, a gangue do rato e a gangue do gato. Depois de saber da existência de ovos de dragão, eles começaram a ter ideias. Porque, desde que animais comuns comam, pode ter o sangue de um dragão. Devido à força dos cães maus, as duas gangues chegaram a uma cooperação. Decidiu vir e agarrar juntos. E o plano deles é muito simples. A gangue do gato é responsável por atrair poder de fogo de frente. A gangue do rato rouba ovos de dragão através do esgoto. Mas o que eles não sabem é que você já preparou uma emboscada, esperando que eles caiam na armadilha. E neste momento, do outro lado, embora você fique no armazém todos os dias, mas o Rei Cão Negro vem todos os dias para entregar os pontos de purificação coletados para você. E você não vai aceitar tudo. Pegue apenas 80%, porque a força do Rei Cão Negro também precisa ser melhorada. Caso contrário, não pode suprimir um lugar tão grande. E não é só ele, incluindo todos os cães da gangue do cão mau antes, e aqueles herbívoros criados em cativeiro. Sob sua instrução, além de entregar a maioria dos pontos de purificação todos os dias, eles ainda podem reter um pouco para si, para melhorar sua própria força. Além disso, os herbívoros que se desenvolvem até o período de crescimento obtêm mais pontos de purificação todos os dias. Por que não fazer isso? Neste momento, o Rei Cão Negro enviou os pontos de purificação de hoje como de costume. Mas o que o surpreendeu foi que o número recebido hoje foi realmente o dobro do de ontem.
Acontece que, depois que você anunciou as novas regras, muitos herbívoros de outras forças vieram secretamente para o ninho do dragão. Embora continuem sendo explorados, pelo menos podem guardar um pouco, então, sob essa tentação. O número de herbívoros no território do ninho do dragão aumentou muito em comparação com antes, portanto, os pontos de purificação também aumentarão correspondentemente. Depois de entender o motivo do assunto, você instruiu novamente o Rei Cão Negro, dizendo que não precisava restringir suas ações. Apenas deixe os herbívoros viverem um pouco mais livremente, para que não desperte sua resistência, mas uma vez que alguém cause problemas. Ainda é preciso escolher alguns ocasionalmente para matar o galo para alertar os macacos. Depois que o Rei Cão Negro foi embora, você olhou para os pontos de purificação que acabavam de ser entregues. Você pegou metade sem hesitar para acelerar a velocidade de incubação, e o restante você escolheu para a loteria. Afinal, além da incubação, o talento é a única maneira de você melhorar sua força atualmente. À medida que a roleta de talentos é ativada por você, o ponteiro começa a girar rapidamente. Finalmente, parou em um talento chamado Contrato da Alma do Dragão. Assim que esse talento for ativado, você pode fazer um contrato de mestre-servo com criaturas de linhagem inferior à sua. O contratado não poderá se livrar do controle. Ao ver um talento tão incrível, você quase gritou de excitação. Embora você possua várias habilidades poderosas, você é apenas um ovo, então antes de você eclodir com sucesso, você deve estabelecer uma organização confiável e, até agora, além de Wang Shaolin ser digno de sua confiança, você não confia em nenhum dos cães da gangue Cão Negro. Afinal, eles estão apenas se submetendo temporariamente. Uma vez que haja alguma mudança, eles definitivamente o trairão imediatamente, e esse talento recém-adquirido, sem dúvida, resolve a necessidade urgente do momento. Com o passar do tempo até amanhã, o ninho do dragão recebeu convidados indesejados. O chefe gato liderou um grupo de irmãos de forma ameaçadora até o portão. Mas antes que pudessem gritar, os cães negros que já haviam recebido a notícia de repente estenderam suas cabeças de todas as direções. Como soldados divinos descendo do céu, eles os cercaram completamente. Então, o Rei Cão Negro saiu sob a proteção de muitos cães, mas ao ver o chefe gato pela primeira vez, ele franziu a testa porque em apenas alguns dias, o tamanho do oponente havia aumentado em um círculo. Já quase não havia diferença entre eles, e antes da animalização, a razão pela qual os cães podiam facilmente dominar os gatos foi puramente por causa da vantagem de tamanho, mas se estiverem no mesmo tamanho, a velocidade de reação e habilidade dos gatos são mais condensadas do que a dos cães. Justamente quando o Rei Cão Negro estava ponderando, os olhos do chefe gato se tornaram cruéis e seu corpo saltou imediatamente no ar em uma postura exagerada. Com um brilho de brilho, o pescoço de um cão foi morto instantaneamente. O ataque repentino do chefe gato pegou o Rei Cão Negro de surpresa. Ele nunca esperou que a velocidade do oponente fosse tão rápida, mas agora não há tempo para pensar tanto. Depois de soltar um longo rugido para o céu, ele também correu rapidamente. As duas tropas imediatamente começaram a lutar ferozmente, e por causa da exploração do chefe gato sobre os herbívoros, seu lado é obviamente mais forte do que o lado do ninho do dragão. Embora os dois lados estejam lutando de forma inconclusiva por um tempo, é apenas uma questão de tempo até que a derrota chegue se continuar assim. Enquanto isso, no armazém, Rei Rato liderava um grupo de subordinados, entrando sorrateiramente, ao ver o ovo de dragão na mesa. Ele simplesmente não conseguia desviar o olhar, porque quanto mais forte o animal, mais ele podia sentir o poder do dragão. Naquele momento, na mente de Rei Rato, parecia haver uma voz extremamente sedutora, pedindo que ele se apressasse e o comesse. Mas antes de dar 2 passos, Rei Rato de repente mordeu a língua, forçando-se a se acalmar. Porque assim que se aproximou do ovo de dragão, uma forte sensação de crise surgiu de repente em seu coração, o que deixou Rei Rato imediatamente em alerta. E neste momento, você no ovo de dragão também ficou surpreso com o comportamento estranho do outro. Justamente quando você queria aproveitar a aproximação desse cara e matá-lo diretamente, mas assim que você travou a aura do oponente, ele percebeu a pista. Parece que a força desse cara está definitivamente acima de Cão Preto e Chefe Gato, e não é pouca coisa. Neste momento, o astuto Rei Rato pediu aos seus subordinados que tentassem. Eles todos pensaram que era uma boa oportunidade, mas não esperavam que uma mudança repentina acontecesse. Só se ouviu um rugido de dragão. Viu-se que uma formação cega de 6 estrelas se formou instantaneamente, e chamas laranja-avermelhadas jorraram com uma alta temperatura terrível, e em um piscar de olhos varreram todo o armazém. A timidez escondida nas profundezas dos genes os forçou a querer escapar rapidamente deste inferno na terra, mas antes que pudessem dar 2 passos, a mudança aconteceu novamente. Viu-se uma pressão suprema descendo do céu, caindo pesadamente sobre eles. Todos os ratos, incluindo o Rei Rato, caíram no chão com um baque.
Neste momento, Rei Rato levantou a cabeça com dificuldade, perguntando com alguma incredulidade: quem diabos é você? Mas depois de saber que você é o novo chefe da gangue Cão Mau, ele então se lembrou que há alguns dias, a gangue Cão Mau de repente mudou seu nome para Ninho do Dragão. Naquela época, ele até zombou disso. Mas agora ele percebeu que era apenas uma mudança de dono. E depois de testemunhar pessoalmente sua terrível força, ele entendeu que não havia chance de vitória. Embora Rei Rato tenha guardado alguma força, deixá-lo, um artista marcial, lidar com um casual. Neste momento, Rato está um pouco envergonhado. Então Rei Rato caiu para trás e se deitou no local, dizendo que já que ele havia caído em suas mãos, ele simplesmente plantou. Então ele fechou os olhos desesperançosamente, mas você não o matou. Em vez disso, deu-lhe duas opções, uma é morrer sem deixar vestígios, e a outra é se render a você. Rei Rato, que estava deitado no chão, ouviu as palavras e imediatamente deu um salto mortal de carpa, escolhendo a rendição sem hesitar. Eu estou disposto a me render. E esta cena ridícula quase fez com que os subordinados perdessem a mandíbula. Este ainda é o Rei Rato implacável? E a razão pela qual você não o matou é porque descobriu que este cara, além de ser um pouco feio, ele também é um bom talento. Devido à animalização, todos os equipamentos de comunicação anteriores falharam. As únicas notícias que você pode descobrir agora estão limitadas a este pequeno abrigo. Quanto às mudanças externas, não sei o que está acontecendo. Já que você decidiu seguir a rota do Overlord, então você deve dominar completamente essas informações, e o Rei Rato e seus irmãos, sem dúvida, são a melhor escolha para coletar informações porque os ratos são pequenos e podem se infiltrar em outros assentamentos sem serem notados para coletar informações. E a forte adaptabilidade é suficiente para fazê-los sobreviver em vários ambientes extremos. Eles são simplesmente informantes naturais. Então, a fim de testar a lealdade do Rei Rato, você pede que ele mostre sua sinceridade. Depois de ouvir isso, ele baixou a cabeça e meditou por um momento, dizendo que iria matar o chefe gato. Deve ser o suficiente para provar sua lealdade. Depois de ver você concordar com a cabeça, o Rei Rato se transformou em uma sombra negra e saiu correndo do armazém. Ao mesmo tempo, na entrada de Longal, o chefe gato já estava completamente ensanguentado. Esqueci completamente de cooperar para roubar bombas de fusão. Eles só precisam ganhar tempo e não precisam lutar tão desesperadamente. Mas depois de realmente começar a lutar, quem se importa com isso? Vendo que Longal está prestes a ser derrotado. Agora, a única ideia na mente do chefe gato é derrubar o oponente de uma só vez, em seguida, destruir o bando de ratos fedorentos. No entanto, neste momento, uma sombra extremamente rápida se aproximou rapidamente. Em apenas um momento, ele chegou ao centro do campo de batalha. Depois que ele parou, os gatos e cães presentes perceberam. Acontece que era um rato do tamanho de um cachorro. Essa mudança repentina deixou todos os animais um pouco confusos. Mas não há tempo para parar de lutar. Ele só quer unir forças com o oponente para destruir esse bando de cães estúpidos. Mas antes que o chefe gato pudesse falar, ele de repente soltou um grito. Acontece que o Rei Rato parado na frente dele. Ele lançou um ataque surpresa sem nenhum sinal. Seus dentes afiados perfuraram sua garganta em um instante. Depois de um tempo, o Rei Rato soltou a boca e arrastou o corpo para desaparecer novamente. Com a morte do chefe gato, o Rei Cão Negro se tornou a ocupação mais alta no local. Então, sob seu comando, esses gatos foram rapidamente completamente derrotados. Neste momento, você está esperando no armazém. A razão pela qual você ousa deixar o Rei Rato ir embora é porque nesses dias, quando você está livre, você descobriu um novo uso para suas habilidades de talento. Por exemplo, você pode selar a proteção do trovão celestial no corpo de seu bom irmão Wang Shaolin, contanto que seus pensamentos se movam. Pode ser ativado e usado no local. Mas como não há linhagem de dragão, usar a proteção do trovão celestial, você também terá que pagar um preço alto por isso. Quanto à fúria do dragão, você descobriu um uso ainda mais pervertido. Contanto que você bloqueie uma aura, a fúria do dragão irá rastreá-la automaticamente. Um uso ainda mais pervertido é que, uma vez que você trave em uma certa aura, a fúria do dragão irá rastreá-la automaticamente. Não havia onde se esconder. Você já havia localizado a aura do Rei Rato no armazém. Se ele não voltar em 3 minutos, o Rei Rato arrastará o cadáver do chefe gato para dentro. Depois de receber sua aprovação, seu corpo encolheu por um momento e voltou ao tamanho original. Então ele se prostrou na sua frente. Acontece que, para completar a tarefa, ele usou toda a sua força. Uma gigantificação tão exagerada era demais até para o Rei Rato suportar. No entanto, antes que ele pudesse respirar, um grito agudo de dragão de repente explodiu na mente do Rei Rato. Ele apenas sentiu um apagão diante de seus olhos e perdeu completamente a consciência.
Acontece que você ativou o contrato da alma do dragão do talento. Depois de esperar quase 10 minutos no armazém, o Rei Rato acordou lentamente, mas seus olhos estavam vazios e sem vida, como se tivesse passado por algo extremamente terrível. Acontece que o contrato da alma do dragão que você liberou é o significado de um contrato de escravidão. Depois que o contrato é concluído, a poderosa alma do dragão deixará uma marca indelével nas profundezas da alma do oponente. E a alma das criaturas comuns é muito frágil, além do fato de que os ratos são muito tímidos. O Rei Rato, que acabou de passar por esse processo, naturalmente sofreu muito. No entanto, neste momento, você pode sentir claramente que tem uma conexão maravilhosa com o Rei Rato. É uma sensação de poder controlar a vida e a morte do outro. Com a morte do chefe gato e a submissão do Rei Rato, esta batalha finalmente chegou ao fim. Agora, a cidade de Jinhai está quase totalmente sob seu controle. Logo chegou a noite e você chamou todos os chefes da organização. Você instruiu sobre o próximo plano do Ninho do Dragão, que é que você precisa de mais essência, então o poder precisa se expandir para fora. No entanto, antes disso, os perigos ocultos na cidade devem ser resolvidos primeiro. Embora, além deles, não haja outras forças na cidade para temer no momento. Ainda é mais seguro mantê-las sob controle. Caso contrário, se eles continuarem a se desenvolver, quem sabe que tipo de problemas surgirão algum dia. Você não quer que seus problemas surjam na retaguarda enquanto luta no exterior. Portanto, esta tarefa será resolvida pelo Rei Cão Negro. Quanto ao Rei Rato, ele liderará a matilha de ratos para explorar a situação fora da cidade. Já que você precisa que esses caras façam as coisas, então naturalmente você precisa dar-lhes algum benefício primeiro. Então você simplesmente pegou o que coletou hoje. Os pontos de essência foram divididos em duas partes e dados ao Rei Cão Negro e ao Rei Rato, respectivamente. Os dois ficaram extremamente animados ao ouvir isso. A aliança expressou sua gratidão em uníssono. No entanto, neste momento, o Rei Rato propôs que, já que você está expandindo sua influência, se você apenas chamar de chefe, você realmente perderá seu status. Deve haver um título dominador. O Rei Rato murmurou por um momento e pareceu ter um bom som. Já que você é um ovo de dragão, e nosso poder é chamado de Ninho do Dragão, então no futuro, todos se referirão a você como o Lorde Sagrado. De qualquer forma, você não se importa muito com o nome. No começo, o nome Long Shao foi dado por capricho. Mas já que esses caras gostam de chamar assim, deixe-os ser. Mesmo que seja um nome bonito, tudo é inútil diante da força absoluta. E na manhã seguinte, o Rei Cão Negro reuniu um grande grupo de cães e partiu em direção às forças de outros animais na cidade. Em apenas 2 dias, eles se renderam ou desapareceram. O Rei Rato partiu com seus capangas no dia seguinte ao término da reunião, para outras cidades para investigar notícias. Em um piscar de olhos, 1 mês se passou. Neste momento, no acampamento base de Long Shao, você estava olhando para suas pernas de dragão entediado. Em 1 mês, todos os dias, você usa todos os pontos de evolução coletados para acelerar seu tempo de incubação. Dos originais 9.880 anos para mais de 8.000 anos agora. Mas você ainda não está muito satisfeito com essa velocidade, porque em um curto período de 1 mês, algumas coisas muito estranhas aconteceram novamente. É que, além do Rei Rato, mais de 1 dúzia de animais mutantes apareceram na cidade. Alguns deles dominaram o poder de aumentar dezenas de vezes instantaneamente, enquanto outros ganharam a velocidade para romper seus próprios limites, e alguns têm garras extremamente poderosas crescendo em seus corpos, capaz de rasgar facilmente uma parede. Esses animais parecem ter sofrido mutações repentinas, ganhando assim um poder tão forte que viola as leis da natureza. E você ainda não descobriu a causa específica da mutação desses animais, mas felizmente, a maioria dos animais mutantes são membros de Long Shao. Até o Rei Cão Negro está entre eles. Com a ajuda dele e de outros membros, eles conseguiram subjugar aqueles caras mutantes. Mas eles também precisam gastar muita energia ao usar suas habilidades, assim como o Rei Rato, e não conseguem manter por muito tempo. Justamente quando você estava pensando, foi interrompido por um som agudo, e o dono do som era o Rei Rato, que havia partido há 1 mês. Neste momento, seu tamanho aumentou novamente, aparentemente chegando à maturidade. Então, através de sua narração, você só aprendeu sobre a situação na cidade de Shenai. E a cidade de Shenai é onde você e o Wang Xiaoyin costumavam viver. No começo, vocês dirigiram para a área montanhosa para encontrar fósseis. Mais tarde, Wang Xiaoyin se transformou em um fantasma malvado, e você se transformou em um ovo. Levou vários dias para chegar à cidade de Jinhai, sem mencionar o retorno à cidade de Shenai. E neste momento, está ocupado por um grupo de leões, e todos eles atingiram a maturidade. E seu chefe é um cara que se autodenomina Rei Leão Dourado, que na verdade é um puma que sofreu mutação e ganhou habilidades especiais.
Mas o Rei Rato disse que a habilidade do oponente é muito terrível, e ele quase foi descoberto quando foi investigar, o que aumentou muito seu interesse. Afinal, a cidade de Shenai é onde você viveu por mais de 10 anos, e não é muito longe da cidade de Jinhai, então seria bom voltar e dar uma olhada. Então, naquela noite, você convocou um grupo de chefes e anunciou sua intenção de partir. E o lado da cidade de Jinhai é totalmente administrado pelo Rei Cão Negro. E os pontos de purificação coletados todos os dias são temporariamente mantidos por ele, e serão entregues juntos quando você voltar. De qualquer forma, animais mutantes apareceram na cidade depois. Você não hesitou em investir pesado e deu a eles contratos de alma de dragão, incluindo o Rei Cão Negro. Então, enquanto houver um contrato de alma de dragão, eles não ousam fazer nada contra você. Com o tempo chegando ao segundo dia, em uma estrada nos arredores de Jinhai, Wang Shaoyin está carregando você lentamente pela estrada. Mais de um mês depois, essa combinação estranha de vocês embarcou em uma nova jornada novamente. No entanto, houve algumas mudanças significativas no deserto neste momento. A estrada originalmente plana e reta. Nesse momento, algumas videiras começaram a subir gradualmente. Se isso continuar, as cidades deixadas pelos humanos em algumas décadas serão completamente assimiladas pelo ambiente selvagem. Embora você possa ver vestígios de vários animais na estrada, é raro ver alguém como você andando na estrada, a menos que sejam aquelas feras ferozes. E para chegar à cidade de Shenai, essa estrada já é a mais próxima. Não importa que tipo de problemas você encontre ao longo do caminho, você tem que suportar, antes de partir desta vez. O Rei Cão Negro planejava liderar metade dos membros para escoltá-lo, mas depois de pensar um pouco, você recusou resolutamente. Porque com sua força atual, você não tem medo desses animais selvagens e não precisa fazer nada. Ter o Wang Shaoyin já é suficiente para resistir. Embora ande um pouco devagar, vocês não estão com pressa. Apenas considere como um treinamento para o Wang Shaoyin. No entanto, neste momento, a voz da vontade da Terra apareceu novamente. Detectado um grande número de animais com habilidades não naturais aparecendo. Em breve será reabastecido para 50%. Após 24 horas. Todos iniciarão um caminho de evolução completo e poderão usar muitos pontos de purificação para ativar suas próprias habilidades especiais. Depois de matar animais com habilidades especiais, você obterá mais pontos de purificação. Com o desaparecimento do som, uma tempestade surgiu em seu coração. Porque os animais com habilidades não naturais que a vontade da Terra acabou de dizer. Definitivamente se refere àqueles animais que obtiveram poder além da natureza, como o Rei Rato. E isso prenuncia: haverá uma existência que pode me ameaçar. Enquanto vocês dois continuavam na estrada, encontraram muitos animais atacando. Mas com sua cooperação perfeita, eles foram facilmente resolvidos. No entanto, ao passar por um bambuzal, um rugido estrondoso quebrou a paz aqui, acompanhado por passos densos. Como leço e tem uma visão ruim, você tem sido radar o tempo todo. Mas quando você estava prestes a usar seu senso divino para explorar, eu vi uma figura preta e branca de repente saindo correndo do bambuzal e gritando que finalmente foi salva. Então ele se escondeu atrás de você sem dizer uma palavra. Mas você e o Wang Shaoyin quase ficaram chocados depois de ver esse cara. Por causa da pele preta e branca do oponente, juntamente com as olheiras icônicas. Este é realmente um panda gigante. A coisa mais importante é que ele pode falar. Em outras palavras, é um humano transformado. Mas antes que você pudesse se recuperar, de repente, 8 figuras marrons apareceram, todas leões dominadores. E o leão líder, ao ver o panda atrás de vocês, emitiu um uivo aterrorizante, um som tão penetrante que assustou os animais a quilômetros de distância. Por um momento, causou uma confusão desconhecida, e no momento em que ouviu o rugido, o panda ficou tão assustado que cobriu os ouvidos, agachando-se no chão, tremendo. No entanto, neste momento, o leão líder de repente notou que havia um ovo nas costas do panda, apenas um olhar rápido, e seus olhos não conseguiam mais se desviar. Eu não esperava ter uma colheita inesperada desta vez. Se eu levar este ovo de volta para o chefe, todo o resto será derrubado no chão. Como se tivesse sofrido uma pressão esmagadora de milhares de soldados, e neste momento o leão líder também está carrancudo, como se estivesse sofrendo uma dor tremenda. Ele cerrou os dentes e lutou para se segurar. O que te surpreendeu? Você deve saber que você não se conteve nem um pouco agora. E usou a maior pressão desde o início, mas esse cara ainda pode ocupar o território com dificuldade. E neste momento, o oponente de repente soltou uma gargalhada para o céu. E então viu seu pelo originalmente marrom emitir inexplicavelmente um pouco de fogo do coração. Os músculos de seus membros e tronco incharam instantaneamente, cheios de poder explosivo, e um par de olhos do tamanho de bolas de bilhar irradiaram uma luz fria penetrante na alma. Wang Shaoyin e o panda, que estavam sendo observados por ele, caíram em uma adega de gelo, como se estivessem sendo observados por algo extremamente terrível.
Depois que seu corpo mudou, a pressão sobre o leão líder diminuiu repentinamente, e ele realmente endireitou seu corpo. E olhou para você solenemente, perguntando que diabos você é. No entanto, você não prestou atenção nele, mas começou a conversar baixinho com Wang Shaoyin, que estava embaixo de você. O leão líder viu que você não estava prestando atenção nele, e ficou furioso, então pisou no chão com os 2 pés e atirou em direção a Wang Shaoyin. A palma afiada caiu extremamente rápido, e seu alvo era as costas de Wang Shaoyin, mas no momento em que o oponente lançou o ataque, Wang Shaoyin também começou a se mover. Sob seu comando, ele escalou as costas do panda em uma velocidade extremamente rápida. Com um trovão celestial protegendo seu corpo, o céu originalmente sem nuvens repentinamente explodiu com um raio vindo do nada. Em um piscar de olhos, um raio dourado caiu estrondosamente, em um instante a uma distância de 50 metros centrada em você. Instantaneamente se transformou em uma onda de raio dourada, destruindo loucamente toda a força vital dentro do alcance, conforme a luz do raio gradualmente se dissipava. Você pode ver a floresta de bambu originalmente densa, formando uma enorme zona de vácuo centrada em você. Neste momento os cadáveres estão espalhados pelo chão. A vitalidade em seus olhos desapareceu há muito tempo, e o leão líder é o mais próximo do centro do trovão. Você pode ver seu pelo virado para fora, exalando um cheiro de queimado muito desagradável, mas o que é inacreditável é que ele não foi eletrocutado diretamente. Mas no momento em que vocês ficaram atordoados, uma luz vermelha explodiu repentinamente de seu corpo, e então um rico cheiro sangrento veio à tona. Um ligeiro torpor apareceu no espírito de Wang Shaoyin e Panda. Quando eles voltaram a si, o leão líder já havia se transformado em uma figura vermelha, fugindo rapidamente para longe. Vendo tal cena, seu coração está muito chocado. Porque você podia sentir claramente que a respiração do oponente havia começado a se dissipar, mas não sabia por que ele ainda podia escapar. No entanto, o que mais te deixa perplexo é que se tornar inválido já era ruim o suficiente, mas a proteção corporal do trovão celestial que matou o Tiranossauro Rex também não o matou. Embora parecesse gravemente ferido, ele realmente sobreviveu à proteção corporal do trovão celestial. Em apenas um curto dia, 2 de seus 3 principais movimentos assassinos já encontraram obstáculos. Esta ainda é a primeira vez desde a sua animalização. Primeira vez que sofre tal revés. No entanto, revés é revés, mas os problemas imediatos ainda precisam ser resolvidos. Então você imediatamente lançou a Fúria do Dragão. A matriz de 6 estrelas vermelho-fogo se formou instantaneamente em sua cabeça. Depois de girar algumas vezes, ele explodiu na direção em que o leão líder estava fugindo. Depois de perceber a normalidade, você trancou diretamente a respiração do oponente, a fim de evitar que ele fugisse. Enquanto a Fúria do Dragão for lançada, este sujeito certamente morrerá, mesmo que fuja para os confins da Terra. Parabéns ao anfitrião por matar o leão mutante e obter 1780 pontos de purificação. Com o prompt frio do sistema, você finalmente se sentiu aliviado. Mas o que te surpreende é que desta vez você realmente ganhou tantos pontos de purificação de uma só vez. Você deve saber que os leões que você acabou de matar com a proteção corporal do Trovão Celestial ganharam apenas mais de 300 pontos. Isso é simplesmente muito bom. Mas neste momento, você se lembrou que ainda existe um panda. Então, após perguntar, você descobriu. A outra parte acabou sendo uma conhecida de Wang Shaoyin. Acontece que seu nome é Lida, e a família Li era a família de ponta na cidade de Shenhai antes. Como resultado, após a vinda da maldita animalização, ele foi reduzido a este estado. Então, sob a descrição de Lida, vocês entenderam a situação específica da cidade de Shenhai. E isso realmente se refere a Wang Shaoyin. Acontece que depois que a animalização veio, o grupo de leões desprezíveis ocupou sua grande vila. Isso fez com que Wang Shaoyin ficasse nervoso. Não importa se a casa está ocupada. De qualquer forma, agora eles se tornaram animais. Não importa onde morem. Mas o que ele mais se importa é se seus pais voltaram para a cidade de Shenhai, com suas ideias teimosas e inflexíveis. Se eles descobrirem que a casa foi ocupada, eles terão que lutar contra o grupo de leões. Com Lida continuando a falar. Vocês realmente entenderam o caos na cidade de Shenhai. Acontece que depois que o grupo de leões governou a cidade de Shenhai, no começo eles eram como a gangue de lobos anterior, deixando-os entregar pontos de evolução todos os dias para fortalecer sua própria força. Embora os herbívoros estejam sofrendo exploração, pelo menos não haverá perigo de vida. Mas desde que o eclipse solar celestial veio novamente, tudo mudou completamente. Eu não sei qual sujeito sem cérebro de repente descobriu uma regra e então quebrou o ambiente de sobrevivência original dos herbívoros. Porque eles descobriram que, desde que os herbívoros enfrentassem perigo de vida no dia anterior e sobrevivessem, os pontos de purificação que eles poderiam obter no dia seguinte aumentariam drasticamente, então o bando de leões mostrou suas presas.
Então eles selecionaram alguns herbívoros com baixa produção diária de pontos de purificação e os reuniram. Realizando perseguições e massacres frenéticos, apenas 1/10 dos herbívoros conseguiu sobreviver com dificuldade. No entanto, você não tem medo da perigosa cidade de Shenai, embora tenha acabado de experimentar um pequeno revés. Mas você também não usou o poder, já que um raio celestial protegendo o corpo não funciona, então use diretamente o esôfago. Além do mais, você ainda tem a fúria do dragão, que é ainda mais aterrorizante, e a razão pela qual você não escolheu antes. A primeira é que não encontrou um oponente forte, a segunda é que este sistema é muito obscuro. Você ainda pensava que cada vez que sorteava um talento, só precisava de 1000 pontos de aura, mas na verdade não era assim. Em vez disso, cada vez que você sorteia, a aura necessária para a próxima vez dobra, mas agora que tal coisa aconteceu. Também faz você entender que é hora de adicionar novos talentos, e naquele dia antes de partir, você pediu especialmente ao Rei Cão Preto para coletar uma onda de pontos de purificação com antecedência, mas se for usado para sortear talentos, estima-se que só possa ser sorteado uma vez. Porque a próxima vez terá que dobrar, que são 4.000 pontos, o que é simplesmente insuficiente. E mesmo que fosse suficiente, você não se atreveria a usar tudo para sortear, porque ainda teria que guardar um pouco para se defender. Mas é ótimo ter um talento extra, porque o talento sorteado pelo sistema. Cada um tem um efeito desafiador, então pensando nisso, você ativou diretamente o sorteio. No momento em que a aura foi deduzida, a roleta começou a girar. Parabéns ao anfitrião por completar a extração de talento. Obtém um novo talento Dragões Roarari. O anfitrião pode usar a alma do dragão divino para emitir um rugido de dragão estrondoso. Ao usar o consumo básico de aura, pode causar um poderoso atordoamento em uma ampla área, e ao usar mais aura, ele pode atacar diretamente a alma do inimigo. Com a introdução do sistema, você entendeu instantaneamente. O efeito deste novo talento parece ser uma habilidade de controle de grupo, mas não é tão simples. Porque pode aumentar o poder de acordo com a aura consumida, e também é usado especialmente para atacar a alma. Esta é completamente a habilidade que você precisa agora. Não importa quão forte seja o corpo físico desses leões. É impossível que suas almas sejam tão fortes, muito menos seus corpos físicos podem resistir à sua proteção corporal de raio celestial 10 vezes maior. Neste momento, Lida ponderou por um momento, como se tivesse tomado uma decisão extremamente importante, e então expressou com uma cara firme. Espero ir para a cidade de Mar Profundo com vocês. Isso te deixou um pouco confuso. Esse cara estava morrendo de medo agora há pouco. Mas agora de repente ficou determinado. Então, sob a explicação de Lida, vocês finalmente descobriram a história toda. Acontece que, após a animalização, toda a família dele se transformou em pandas. Por serem capazes de produzir muitos pontos de purificação, eles eram mantidos pelos leões todos os dias. Embora sofressem exploração sem fim, pelo menos não faltava comida e bebida. Mas depois que essa mudança aconteceu, os leões gananciosos começaram a reclamar que a velocidade de produção deles era muito lenta. Então, por uma coincidência, o pai de Lida acidentalmente recebeu a notícia de que os leões pretendiam usá-los para experimentos, deixando-os participar também do plano de coletar pontos de purificação. O pai de Lida imediatamente não gostou. Isso era simplesmente forçar a um beco sem saída. Então, eles planejaram esperar escurecer, quando a vigilância dos leões estivesse mais fraca, para fugir da cidade de Mar Profundo de uma vez. Se não fossem explorados, com a velocidade de desenvolvimento dos pandas, definitivamente não seria um problema se firmarem na natureza. Embora sejam herbívoros, ainda são ursos. O poder de ataque não é de forma alguma inferior ao de alguns carnívoros ferozes. Mas o que é surpreendente é que eles subestimaram muito a ferocidade dos leões. Depois de descobrir que eles planejavam escapar, os leões não hesitaram em atacá-los. Como eles, que são explorados todos os dias, poderiam vencer os leões? Então eles foram rapidamente derrotados e sofreram pesadas perdas. E o pai de Lida morreu no local, nas presas dos leões. No final, apenas Lida escapou no meio da confusão. E foi perseguido por eles até aqui. Originalmente, ele planejava escapar sozinho e se desenvolver na natureza por alguns anos. Esperar até ter força para voltar e se vingar. Mas desde que te encontrou, ele mudou de ideia. Porque com sua força incrível, você definitivamente pode esmagar facilmente esses leões. Depois de ouvir seu encontro, você imediatamente concordou em ajudá-lo a se vingar. De qualquer forma, o propósito de sua vinda é governar a cidade de Mar Profundo. Então, mais cedo ou mais tarde, você terá que encontrar esses leões. Já que é assim, por que não fazer um favor? Após 7 dias, vocês finalmente chegaram ao destino desta viagem, a cidade de Mar Profundo. No entanto, neste momento, na entrada da cidade, vários leões estão andando para frente e para trás.
Se vocês subirem precipitadamente, definitivamente haverá perseguição. Porque ao longo do caminho, quanto mais perto vocês chegam da cidade de Mar Profundo, menos animais vocês encontram. Especialmente na última meia hora de viagem. Vocês não viram a sombra de nenhum animal. Agora é a era da animalização total. Os animais são inúmeras vezes mais densos do que antes. Portanto, vocês deduzem que os herbívoros ao redor foram capturados para coletar pontos de evolução. Na verdade, com sua força, você pode entrar diretamente. Provavelmente insatisfeito, mas fazer isso certamente atrairá a atenção da cidade. Se eles descobrirem sua força, certamente fugirão assustados. Com a mobilidade de vocês, certamente não conseguirão alcançá-los. Embora eu tenha a fúria do dragão para rastrear. Afinal, é uma habilidade de dano único e não consigo lidar com tantos de uma vez. E seu princípio é não agir a menos que seja necessário. E quando agir, você deve convencê-los. Porque uma vez que algum escape, isso pode causar problemas. No entanto, neste momento, Lida disse que sabia de um lugar onde talvez pudéssemos entrar na cidade. Então vocês chegaram a um cemitério estranho e sombrio. Aparentemente, este é um cemitério, mas na verdade é um abrigo antiaéreo que leva à cidade. Contanto que o túnel na entrada seja escavado, ele pode chegar diretamente ao centro da pedra. Wang Shaowen, ouvindo isso, foi o primeiro a avançar. E começou a cavar no chão. Não é que ele esteja tão despreocupado, mas este lugar, ele não quer ficar nem por um minuto. O cemitério, que já era sombrio, tornou-se ainda mais desolado e estranho porque não era cuidado há muito tempo. Além disso, agora é noite e alguma névoa inexplicável se levantou ao redor. Estima-se que qualquer pessoa que veja tal cena se manterá distante. Embora vocês tenham se transformado em animais agora. Vocês não são animais puros, porque a autoconsciência humana ainda permanece em suas mentes e vocês também sentem pânico e medo. Mas devo dizer que a capacidade de escavação do coelho maligno é muito forte. Em apenas 10 minutos, os arbustos originais desapareceram. O que substituiu foi um buraco enorme com mais de 1 metro de profundidade. E neste momento, no fundo do buraco, há uma enorme tampa de esgoto sólida, bloqueando o caminho com uma parede sólida feita de concreto. Então você usou sua consciência para começar a sentir as consequências da parede à sua frente, mas não conseguia ver nada atrás dela. Então isso só pode significar que a parede é muito grossa. É impossível penetrá-la sem máquinas pesadas grandes. Mas não há uma maneira melhor agora, então você decide tentar abri-la à força, com a liberação da fúria do dragão. A matriz hexagonal vermelha flamejante se forma instantaneamente, e as chamas laranja-avermelhadas atacam como uma maré. O túnel, que estava um pouco frio antes. A temperatura aumentou vários graus instantaneamente. Vendo uma cena tão terrível, Wang Shao engoliu em seco involuntariamente. Mesmo que ele já tivesse visto essa cena antes, seu coração ainda não conseguia evitar o medo ao enfrentá-la novamente. E Lida, que estava muito animado antes, agora também está atordoado no lugar. O poder desta bola de fogo é muito grande. Se eu chegasse mais perto, provavelmente seria queimado diretamente. E quando a fúria do dragão é gerada, ela não recebe sua ordem de ataque. E continuará existindo na forma de uma bola de fogo por 5 minutos. Quando o tempo acabar, ela se dissipará naturalmente. Quando a bola de fogo se aproxima da parede, o concreto se dissolve diretamente como neve. Em apenas um momento, a parede grossa original. Um buraco negro apareceu de repente, em seguida, vocês passaram pela parede sem problemas, chegando ao centro do estilo mágico. E no momento em que saíram do abrigo antiaéreo, vocês olharam em volta cautelosamente, depois de descobrir que não havia vestígios de nenhum animal. Só então vocês se sentiram aliviados, porque aparecer descaradamente no território dos desgarrados era muito perigoso. Em seguida, vocês começaram a discutir como poderiam acabar com os desgarrados de uma vez por todas, após uma discussão acalorada. Vocês decidiram por unanimidade usar o método antigo. Primeiro, deixar você servir de isca para atrair todos aqueles leões. Então, use a proteção do raio celestial para matá-los de uma só vez. Este método é simples, mas extremamente prático. Mas definitivamente não é possível agora, pelo menos temos que esperar que eles se reúnam antes de agir. Em seguida, sob a liderança de Lida, decidiram ir se esconder na casa da prima dele. Sob a varredura de sua pedra divina, vocês evitaram facilmente todos os animais. Logo chegaram ao destino. Era uma pequena casa de estilo japonês de 3 andares. Embora parecesse um pouco antiga, ainda parecia imponente, e a porta da pequena casa estava aberta neste momento, olhando para um breu escuro. Não parecia que nenhum animal morava ali, mas você descobriu através da varredura da pedra divina que não só havia animais lá dentro. E havia muitos deles, mas antes que vocês pudessem chegar perto da porta, o latido de um cachorro soou de repente. Em seguida, vários cães Shiba Inu enormes saíram correndo de trás da porta e os cercaram diretamente.
Mas ao ver a aparência de Lida, um dos cães Shiba Inu o reconheceu imediatamente, então, sob a liderança dele. Vocês entraram no pátio sem impedimentos, mas antes que pudessem ver claramente a situação lá dentro, Wang Xiaoyan estremeceu imediatamente. Só então perceberam que vários animais estavam deitados no chão ao redor de vocês, sem mencionar os gatos e cachorros comuns. O mais ultrajante é que havia até cobras e insetos, e até viram 2 crocodilos, já que todos eram animais carnívoros. A chegada de vocês atraiu imediatamente a atenção de todos os animais, e eles estavam olhando fixamente para você, como se tivessem visto uma comida deliciosa. Vendo que a situação estava prestes a sair do controle, uma sensação de opressão que abalava o céu caiu do céu. Imediatamente fez com que os animais ao redor caíssem em uma adega de gelo, todos desabando no chão e respirando pesadamente, e neste momento crítico. Naturalmente, foi você quem liberou o poder do dragão para controlar temporariamente a situação. No entanto, neste momento, a porta da sala de estar foi aberta de repente, e então uma figura negra saiu, revelando-se uma pantera negra com um olhar feroz. E depois de ver a situação no pátio, antes que pudesse falar com Lida, sentiu uma pressão vindo de frente. Vendo que ele estava prestes a não conseguir resistir, Lida rapidamente pediu que você parasse, dizendo que aquela pantera negra era sua prima. À medida que o poder do dragão era retirado por você, a outra parte sentiu o desaparecimento da pressão, e então, sob a narração de Lida. Só então ele contou seu plano de vingança depois de sair da cidade. Depois de ouvir o plano, Lida, Tang Ji e Li Ting olharam novamente para ele, com os olhos cheios de medo. A pressão inexplicável que apareceu agora era como uma enchente ou uma besta feroz. Sem falar em agir, eles não tinham nem um pouco de desejo de resistir. Se tivermos este ovo para nos ajudar, talvez possamos realmente fazer isso. O tempo passou rapidamente para o dia seguinte. Com um estrondo, a porta da casa foi arrombada com um chute. Li Ting, que foi investigar, voltou correndo de fora. Acontece que aqueles caras estão prestes a atacar a mãe de Lida. Esta notícia repentina deixou Lida louco. Olhando para cima, ele soltou um rugido bestial e correu para fora em uma velocidade extremamente rápida. Isso deixou todos os animais presentes atordoados. Você também não é exceção. Embora Lida tenha atrapalhado seu plano, ele continuou correndo loucamente. Parecia ter entrado em um estado estranho. Depois de ouvir a notícia de sua mãe, ele não sabia por que sentiu uma vontade de matar. Sob a corrida rápida de Lida, em pouco tempo, ele chegou a Shikon em Pequim e começou a lutar com alguns leões. Por um tempo, ele estava desesperado. Lida também não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele simplesmente sentia que seu corpo estava cheio de força infinita. Originalmente, ele tinha medo de leões, mas agora, ao enfrentá-los, o que ele sentia no fundo do coração não era medo, mas excitação. Com um tapa, o leão que queria atacar furtivamente foi atingido por Lida e ficou chocado. No entanto, antes que ele pudesse ficar animado por alguns segundos, um corredor com extrema mobilidade apareceu. Era o Rei Leão, Wen Chun, chegando. Nesse momento, uma tempestade já havia se formado em seu coração. Ele naturalmente reconheceu este panda como Lida, que havia escapado da base da Marinha Profunda alguns dias atrás. Mas ele obviamente enviou seus homens para capturá-lo. Então por que ele está aqui? E como sua força ficou tão forte? Então, o Rei Leão, furioso, ordenou imediatamente que seus homens o capturassem. Os outros leões avançaram em massa. Começaram um ataque louco contra Lida enfrentando as garras avassaladoras. Lida parecia excepcionalmente animado. Ele não escolheu se defender ou fugir, porque não tinha para onde fugir naquele momento. Com o som de garras rasgando a carne, Lida realmente resistiu ao ataque do inimigo e então balançou os punhos e os bateu na cabeça do oponente. Com um som de caba, a cabeça do leão foi esmagada diretamente por Lida com um soco. Vendo que o oponente estava prestes a morrer, antes que Lida pudesse dar o golpe final, o segundo ataque chegou novamente. Em seguida, veio o terceiro ataque, mas cada ataque que atingiu seu corpo apenas deixou uma cicatriz muito superficial. Embora pareça assustador, é no máximo uma contusão para os pandas de pele grossa. Mas cada cicatriz no corpo pode ser trocada por um rugido nítido. No entanto, com o ataque de cada vez mais animais, a frequência dos contra-ataques de Lida ficou mais lenta. Em um contra-ataque, seu ritmo estava visivelmente meio compasso mais lento. Na verdade, o leão atrás dele aproveitou a oportunidade para dominá-lo completamente. Neste momento, Lida foi pressionado no chão. Seus olhos revelaram profundo desespero. Se ele pudesse manter o estado anterior, não teria sido subjugado tão rapidamente. Mas não sei o que aconteceu. Aquele estado maravilhoso desapareceu instantaneamente em sua luta louca. Neste momento, o Rei Leão varreu os arredores, olhando para as dezenas de leões que obviamente não sobreviveriam. Isso fez sentir um pouco de dor, então o Rei Leão pediu a alguém que trouxesse a mãe de Lida e decidiu matá-la na frente de Lida.
Para aliviar seu ódio, sua mãe perdeu o controle das lágrimas instantaneamente ao ver seu filho coberto de cicatrizes no chão. Lida só queria dizer alguma coisa, mas sob o sinal do Rei Leão, um leão pressionando. Ele bloqueou diretamente sua boca, e então ele viu o Rei Leão levantar suas garras afiadas em direção à mãe de Lida. No entanto, neste momento crítico, um rugido de dragão estrondoso explodiu repentinamente na mente do Rei Leão. Imediatamente depois, uma força terrível desceu do céu, atordoando instantaneamente todos os leões presentes. O Rei Leão cambaleou e caiu pesadamente no chão. Ele suportou enorme pressão em seu corpo. Esforçando-se para encontrar a fonte da mudança, ele finalmente travou seu alvo em uma tartaruga gigante e enorme. E a fonte da pressão terrível é o ovo nas costas da tartaruga, por causa de correr o caminho todo. Neste momento, Wang Shaowen, sem fôlego, sentou-se ao lado de Lida, mole. Vendo que eles estavam realmente conversando, o Rei Leão imediatamente sentiu que algo estava errado e imediatamente quis se levantar e fugir. Mas assim que seu corpo se moveu, sua cabeça pareceu ser perfurada por inúmeras agulhas de aço, emitindo uma dor que penetrou na medula óssea. E você também ficou surpreso. Vendo que este cara ia atacar a mãe de Lida, você lançou o rugido do dragão na primeira vez. E usei 500 pontos de ignição de uma vez. Embora doa um pouco, o resultado é muito satisfatório. Centenas de leões presentes desmaiaram sob seu movimento. Então você tem medo de erros. Ele liberou diretamente o rugido do dragão ao máximo, mas o que você não esperava era que o Rei Leão ainda pudesse se mover nesta situação. Neste momento, ondas tempestuosas também estavam surgindo no coração da outra parte. O poder demonstrado por uma tartaruga e um ovo que apareceram de repente era muito exagerado. Ele é absolutamente invencível no mar demoníaco, mas ele foi diretamente gravemente ferido pela outra parte em apenas um encontro. Nesse momento, o Rei Leão levantou a cabeça com dificuldade para perguntar o que você queria. Então, você disse diretamente que precisava de pontos de evolução e de toda a cidade de Mar Profundo. Depois de ouvir isso, o Rei Leão disse imediatamente, sem problemas. Absolutamente sem problemas. Parabéns ao hospedeiro por receber 245.974 pontos de evolução. Pergunta: se o hospedeiro deseja se transformar em aura. Ouvindo o aviso do sistema em sua mente, Xiaolong não pôde deixar de querer exclamar, que coisa boa! Um total de mais de 200.000 pontos de evolução, e também aura. Isso é muito exagerado. Transforme-se, suprimindo a excitação em seu coração. Ele escolheu diretamente transformar todos os pontos de evolução em aura. Parabéns ao hospedeiro por transformar com sucesso 245.974 pontos. Recebeu 24.597 pontos de aura. Linhagem do hospedeiro Xiaolong, Deus Dragão. Tempo de incubação, 7.170 pontos. Pontos de evolução, 6.458. Aura, 26.924. Habilidade de talento ativa, proteção do corpo do trovão celestial. Ira do dragão, pacto da alma do dragão, rugido do dragão Zhenxiao. Passiva, poder do dragão, circulação da aura. Ataque, 0. Defesa, 100. Velocidade, 0. Olhando para o painel do sistema que apareceu diante de seus olhos. Nesse momento, Xiaolong estava extremamente animado. Desde a última vez que roubou o necromante, ele não sentia há muito tempo essa sensação de ficar rico da noite para o dia. Sistema, apresse-se e me acelere em 1000 anos. Mal podia esperar. Ele se comunicou diretamente com o sistema e acelerou seu tempo de incubação, consumindo 10.000 pontos de aura. Parabéns ao hospedeiro por acelerar com sucesso o tempo de incubação em 1000 anos. Distância atual da incubação do hospedeiro. Ainda faltam 7.170 anos. Por favor, continue trabalhando duro, hospedeiro. Vendo o tempo de incubação. O valor nesta coluna mudou. Nesse momento, ele, dentro do ovo de dragão, quase gritou de excitação. Apenas uma viagem à cidade de Morrai já era comparável ao seu tempo na cidade de Jiangxia. Por mais de meio mês de progresso na incubação. Como isso poderia não o deixar animado? Parece que essa escolha de vir aqui é realmente uma decisão muito correta. Você, o que você quer fazer? Ah, Xiaolong, que estava se divertindo muito no ovo de dragão, foi repentinamente interrompido pelo grito de Xie Dabao. Olhando mais de perto, descobriu-se que Panda, que havia confortado sua mãe, estava sentado em cima dele e o espancando com as duas mãos. Nesse momento, Panda parecia querer desabafar toda a raiva em seu coração. Cada soco atingia em cheio a cabeça de Xie Dabao. Ah, não! Gritos terrivelmente tristes ecoavam de vez em quando. Essa cena sangrenta fez com que Wang Qili se sentisse um pouco desconfortável em olhar diretamente. Xiaolong, o que devemos fazer? Wang Qili virou a cabeça e perguntou com alguma preocupação. Ele não estava com pena de Xie Dabao,
mas preocupado que Panda continuasse batendo assim. E problemas mentais pudessem surgir. Afinal, o estado de Panda de manhã, em que ele havia enlouquecido, ainda estava fresco em sua mente. Ele realmente não queria que seu amigo de infância cometesse um erro. Deixe-o ir. É bom para ele liberar seu ódio. De qualquer forma, aqui. Ainda tem a mãe dele aqui. Vamos dar uma volta em outro lugar. Vou ficar de olho aqui o tempo todo. Se ele perder o controle, eu agirei a tempo. Esse tipo de coisa. Xiaolong também não está disposto a interferir muito, porque afinal é um assunto pessoal de Panda. Capítulo 50. O mensageiro da mosca desce, conspirando para grandes eventos no mundo. Bem, espero que esse cara fique bem. Ouvindo, Wang Qili ouviu as palavras de Xiaolong e ficou muito mais aliviado. Mas antes que ele pudesse caminhar dezenas de metros, um efeito sonoro ensurdecedor soou de repente. Olhando para cima, vi no céu sem nuvens uma mosca preta, abrindo suas asas e voando sobre a cidade de Mohai, girando constantemente. Aparentemente percebendo este lado, a mosca soltou uma risada traiçoeira e, em seguida, em velocidade extremamente rápida, mergulhou diretamente em direção a eles. Uau, Xiaolong! Aquele cara não se transformou de um humano, certo? Ele parece estar de olho em você. Vendo a figura no céu, ficando cada vez mais perto deles, Wang Qili perguntou um pouco nervoso. Está tudo bem. Eu acho que são os reforços desses leões. Comigo aqui. Por que você está em pânico? Em comparação com animais terrestres, tornar-se um pássaro que pode voar livremente é realmente muito mais livre. Então, antes da animalização, muitas pessoas escolheram se transformar em pássaros para se libertar das restrições da cidade. Mas o poder de ataque e a defesa dos pássaros são obviamente muito piores do que os dos animais terrestres. Mas eles também têm suas próprias vantagens, como velocidade e agilidade incomparáveis. E as vantagens naturais e restritas do terreno, mas Xiaolong não sente inveja neste momento. De qualquer forma, um dia ele se transformará em um corpo de dragão divino e será livre. Para viajar livremente entre o céu e a terra, este dia não demorará muito. Neste momento, os olhos afiados da mosca no céu estão olhando fixamente para Xiaolong nas costas de Wang Qili. A intuição lhe diz que isso é uma coisa boa, à medida que a velocidade de mergulho continua aumentando. Um par de garras afiadas sob seu corpo estende-se lentamente para fora, 500 metros, 400 metros, 300 metros, constantemente estimando a distância em seu coração. Nesse momento, a mosca estava extremamente excitada. Já que você está aqui, então venha conversar. Mas quando ela sentiu que a vitória estava acenando para ela, uma voz extremamente perigosa de repente chegou aos seus ouvidos. Bem, em seguida, um rugido de dragão alto e estremecedor de repente explodiu em sua mente. A mosca mergulhando cambaleou no ar como se atingida por um raio. E caiu direto na frente de Wang Qili. Uau! Que susto! Recuando alguns passos bruscamente, Wang Qili foi pego de surpresa pela situação repentina. Quase pulando para cima. Lao Wang, vá segurá-la. Xiaolong no ovo de dragão lembrou. Oh, ela vai fugir em breve. Ok, recuperando-se, Wang Qili deu alguns passos. E caminhou até a frente da mosca, estendeu a palma da mão e pressionou diretamente o pescoço da mosca. Deixe você fingir ser bom, desta vez deixe você saber o quão poderoso é seu avô Wang. Segurando o ponto vital da mosca, Wang Qili disse presunçosamente, chefe Xiaolong. O que aconteceu? A voz de Panda veio de trás dele quando ele estava prestes a observar cuidadosamente esta mosca. Neste momento, suas emoções eram obviamente mais estáveis do que antes, embora ainda estivesse com uma expressão vazia. Mas obviamente não estava tão excitada quanto antes. Nada, apenas um idiota voador apareceu. Xiaolong derrubou, Wang Qili pisou na mosca sob seus pés e disse presunçosamente. A propósito, esse cara está morto? Pausou. Ela pareceu se lembrar de algo e perguntou novamente. Ela estava se referindo a... Naturalmente, era Xia Dabao, que tinha acabado de ser espancado loucamente por Panda. Morrer não é tão fácil. Vou fazê-la desejar nunca ter nascido. Mencionado Xia Dabao, Panda pareceu ficar animado instantaneamente, um traço de violência brilhou em seus olhos. Bom trabalho. Eu te apoio. Deixá-la morrer assim é barato demais para ela. Uma vez eu li um romance sobre tortura. Mais tarde, vou te ensinar alguns truques. Wang Qili ouviu isso e... rangeram os dentes e concordaram. Contanto que as emoções de Panda se estabilizassem, ela não se importava com Xia Dabao. Em que tipo de tortura ele foi transformado? Pelo contrário, ela esperava que Xia Dabao ser torturado, quanto mais torturado melhor, porque o pai de Panda também foi um dos anciãos que ele mais respeitava. Esses leões são tão odiosos. O que vocês vão fazer? Me soltem. Wang Qili estava prestes a continuar dizendo alguma coisa. Mas, inesperadamente, a mosca sob ela acordou.
Nesse momento, ela estava lutando desesperadamente sob o Wang Qili, mas não importava o quanto ela se movesse. Ela nunca conseguiu se libertar das garras de Wang Qili. Seja honesto, seu chefe foi espancado. Você ainda se atreve a ser tão arrogante conosco? Vendo que esse cara ainda estava lutando, Wang Qili apertou a garra que agarrava seu pescoço. E então disse ferozmente, chefe, isso é impossível. Vocês estão falando besteira. Quem diria que a mosca ficou ainda mais violenta quando ouviu isso? Seu rosto estava cheio de descrença e ela retrucou com todas as suas forças, nosso chefe. Rei Águia Azul, está dominando o mundo em Uesha agora. Como ele poderia ser espancado? À medida que o Wang Qili usava mais força, a mosca obviamente começou a ficar sem fôlego. Rei Águia Azul? Wang Qili e Panda se entreolharam em estado de choque quando ouviram isso. Como é? Está com medo agora? Então por que você não se apressa? Me solta, sua velha tartaruga. Eu sou o enviado pelo Rei Águia Azul. Olá, olá. Vendo que eles estavam todos atordoados, a mosca pensou que tinha revelado seu nome. E o chocou, então ele gritou ameaçadoramente. Desculpe. Nunca ouvi falar disso. Tem certeza de que não está com esse grupo de leões? Wang Qili, sem entender nada, apertou as garras novamente, perguntando sem ceder. Agora mesmo, esse cara obviamente queria atacar ele e Xia Long. Não importa se ele é o rei da Águia Azul ou o mensageiro do rei da Águia Verde, Wang Qili não pretende deixá-lo escapar facilmente. Acho que ele não está com esse grupo de leões. Eu sou o mensageiro enviado pelo rei da Águia Azul. Aconselho você a me libertar rapidamente, caso contrário, o leão dourado do mar demoníaco de vocês com certeza vai te despedaçar. O nome que ele mesmo revelou não funcionou. A mosca revelou outro nome. Se seu chefe não funciona, então esse valentão local deve funcionar, certo? Ah, você está falando do leão dourado. Wang Qili e Pandavi mostraram expressões estranhas em seus rostos. Esse cara simplesmente não entende a situação atual. Xia Long, que tal? Simplesmente morder o pescoço dele até estourar? De qualquer forma, não adianta manter esse cara por perto. Olhando para Xia Long em suas costas, Wang Qili perguntou. Espere. Não se preocupe ainda. Você disse que não está com esse grupo de leões. Ou um mensageiro enviado pelo rei da Águia Azul. Então, o que você está fazendo aqui no mar demoníaco? A voz majestosa de Xia Long veio lentamente. Ele perguntou com grande interesse. A informação que Mickey trouxe antes. Eram apenas algumas cidades da província, e a cidade de Uesha, que essa mosca acabou de mencionar, pertence a uma província vizinha. Ele, que planeja seguir o caminho da hegemonia, naturalmente não deixará escapar essa informação que veio à sua porta. Você primeiro deixe esse cara soltar meu pescoço. Estou quase sem ar. Oi. Ao ouvir isso, a mosca de repente pareceu ter encontrado a esperança de sobreviver. Então, ele começou a se debater loucamente, dizendo, ok, então seja honesto. Wang Qili ouviu dizer isso, então relaxou um pouco as garras que agarravam seu pescoço. Oi. A mosca, tendo a chance de respirar, limpou a garganta 2 vezes. Como se estivesse prestes a anunciar algo importante, a expressão em seu rosto mudou repentinamente, tornando-se séria. A mando do rei Lan Yin, Xiling, convidamos o Leão Dourado para conspirar juntos por grandes eventos mundiais. Capítulo 51. A situação geral está decidida. Para confirmar um novo governante para grandes eventos mundiais, temo que você esteja um passo atrasado. Xia Long disse com um sorriso amargo. Bem, o que vocês querem dizer com isso? A resposta de Xia Long deixou Fly um pouco perplexo. Vamos, leve-o para conhecer nosso Rei Leão Dourado. 3 minutos depois, Fly olhou para Xia Dabao, que estava deitado no chão como um cachorro morto. Ele caiu em profunda reflexão. O que está acontecendo? Nesse momento, seu rosto estava cheio de cores douradas e seu rosto estava cheio de descrença. Este ainda é o Rei Leão Dourado dominante e majestoso? E ao redor, vários animais caíram no chão. O que aconteceu aqui agora? Ei! Mensageiro, salve-me! Xia Dabao viu Fly. Ele de repente cuspiu um bocado de sangue, como uma pessoa se afogando tentando desesperadamente agarrar um canudo que a salvasse. Você pode parar de contar com ele, ele implorou amargamente. Ele não consegue nem se proteger agora. Ele socou a testa de Xia Dabao com força. Panda disse ferozmente, Xia Long, todos esses animais estão mortos? Vendo seu próprio soco atingir. Esses animais caídos no chão ainda não acordaram. Wang Qili perguntou curiosamente. Justamente quando ele trouxe Xia Long aqui, ele viu uma cena que ele nunca esqueceria em sua vida. Xia Long claramente não fez nada. Ele apenas apareceu aqui, mas aqueles animais que estavam pulando e chutando de repente foram atingidos por um raio. Todos caíram em fileiras como trigo sendo cortado, e sua vida e morte foram desconhecidas em um instante. Não sei,
Provavelmente não, Xiaolong disse na mente de Long. Ele disse incerto, sob o ataque furtivo agora, ele usou 500 pontos de aura de uma vez. Ele lançou o terror da majestade do dragão e, em seguida, liberou diretamente a majestade do dragão ao máximo. Esses dois são ataques no nível da alma, para julgar a partir da superfície desses animais. É impossível dizer o quão gravemente eles foram feridos. Esta também é a primeira vez que ele usa este talento. Ele não entende seu poder muito bem. No entanto, o sistema realmente o lembrou agora que ele matou alguns animais, e o número era considerável. Isso é o suficiente para provar. Sob essa sequência de combos agora, havia realmente uma bala da má sorte que estilhaçou sua alma diretamente. O que fazemos agora? Que tal encontrarmos a família de Panda primeiro? Bom. Eu estava pensando sobre o que fazer a seguir, mas Wang Qili só tinha dito metade de suas palavras. Mas foi interrompida por uma série de sons densos de dor, seguidos por vários carnívoros ferozes e herbívoros enormes. Eles invadiram a entrada e lotaram o bairro. O bairro, que já era denso em animais, foi instantaneamente preenchido. Vendo todos os tipos de animais no chão, eles mostraram expressões de choque e terror. Uau, que diabos está acontecendo? Isso! Esses caras estão todos mortos? Não está certo. Alguns ainda estão respirando. Por um tempo, o bairro que estava originalmente quieto por causa da chegada de Xiaolong, de repente tornou-se animado novamente. Os rugidos de vários animais, gritos de pavor, xingamentos eram intermináveis. Por um momento, a cena estava caótica. Fiquem todos quietos. Em um momento crítico, a voz majestosa e incomparável de Xiaolong veio do ovo de dragão. Assim que ele disse isso, todos os animais presentes ficaram atordoados. Suas expressões estavam honestamente em branco. Desta vez, ele deliberadamente adicionou um toque de poder de dragão ao falar. Então, a cena rapidamente se acalmou. Sinto muito. Cheguei atrasado. Os animais na entrada ficaram excitados por um momento. Então uma figura escura como tinta saiu da multidão. Irmã Ting, o que está acontecendo? Essa característica distinta também era comum guindaste em um bando de galinhas na densa multidão de animais. Wang Qili naturalmente o reconheceu rapidamente. Não era Pan Ting quem voltou pela manhã para trazer a notícia? De repente, uma formação tão grande apareceu. Wang Qili estava um pouco assustado agora mesmo. Se não fosse pela consideração de que Xiaolong estava em suas costas, ele já teria fugido, com medo de que você morresse. Ninguém para limpar para você, então fui buscar reforços. Pan Ting lançou um olhar para Wang Qili. Pan Ting disse ferozmente. Pan Ting naturalmente estava muito ansioso quando essa situação repentinamente apareceu pela manhã. Embora ele já tivesse reconhecido a força de Xiaolong ontem à noite, ele ainda estava um pouco preocupado que algo desse errado. Mas, afinal, ele era apenas uma pantera negra comum que ainda não havia ativado habilidades especiais. Embora ele tenha alguns carnívoros sob seu comando, se for um confronto direto com o enxame de zumbis de Muyu, definitivamente não funcionaria. Em um momento crítico, ele de repente pensou em um plano indireto para salvar o país. Existem muitas organizações de caça de animais carnívoros como eles na cidade. Por muito tempo, eles sofreram a opressão louca do enxame de zumbis de Nuyan e não ousaram resistir. Mas agora é diferente porque uma variável chamada Xiaolong apareceu na cidade. Você tem que saber, naquela noite, Wang Qili, essa bocona, estava contando a ela sobre sua era, mas também contou a ela sobre o domínio de Xiaolong e sobre Jian Shaxi. Então, sob suas ordens, seus muitos capangas começaram a correr pela cidade, espalhando loucamente a era de Xiaolong na cidade. O objetivo deles é muito simples, convidá-los a se unirem para ajudar Xiaolong a resistir ao enxame de zumbis de Nuyan e derrubar seu governo brutal. Quem sabe que sua ação causou um grande alvoroço na cidade de Morrai em um curto período de tempo. As organizações de caça fora da cidade, que já tinham ressentimentos contra o enxame de zumbis de Nuyan, concordaram rapidamente com seu pedido depois de ouvir a notícia. Até mesmo alguns grandes herbívoros que viviam na cidade vieram correndo ao ouvir a notícia e se juntaram à sua equipe. Dessa forma, este exército rebelde, composto por quase metade dos animais da cidade, invadiu essa comunidade em grande estilo. No entanto, o que eles não esperavam era que, assim que entrassem, vissem essa cena. É assim mesmo? Então, obrigado. Sabendo a verdade, Xiaolong disse com um sorriso irônico. Quando esses animais entraram correndo, ele quase pensou que essas eram pessoas do enxame de zumbis de Nuyan. Se Pan Ting não tivesse aparecido a tempo, ele quase teria usado a proteção do corpo do trovão celestial. Panzi, vá salvar seus avós. A mãe de Panda viu uma formação tão grande. Assim era. Obrigado então. Sabendo o motivo, Xiaolong não sabia se ria ou chorava. Também estava assustado, mas ao ver Xiaolong controlando a situação, ele finalmente percebeu
Sua família ainda estava presa. Oh. Ok. Você sabe onde eles estão presos? A noite chegou rapidamente. Com o surgimento de um grande número de animais e a derrota de todos os principais líderes do enxame da ira, a situação em toda a cidade do Mar Demoníaco mudou drasticamente, sem as restrições de um governante. Neste momento, a cidade do Mar Demoníaco está cheia de alegria. Neste momento, na casa de Wang Qili, um grande número de animais está reunido, todos eles, como Pan Ting, liderando muitos animais carnívoros, bem como feras ferozes que formaram tribos de combate. Todos estavam presentes. Uma casa não pode ficar sem um mestre por um dia, um país não pode ficar sem um governante por um dia. Tantos animais representativos aparecendo ao mesmo tempo, o único. É para determinar o novo governante da cidade do Mar Demoníaco esta noite. Capítulo 52. Anunciando novas regras. Uma situação inesperada surgiu. Disse que é para determinar um novo governante, mas na verdade esses animais estão apenas aqui para cumprir formalidades. Brincadeira, metade dos animais da comunidade durante o dia ainda não acordaram. Com sua própria força, ele reprimiu completamente o enxame da ira. O poder de combate incomparável de Xia Long os convenceu profundamente, impedindo-os de gerar qualquer traço de resistência. Sem que Xia Long precise falar, esses animais presentes o apoiaram diretamente para se tornar o novo governante da cidade do Mar Demoníaco. Chefe Xia Long, como planejamos desenvolver nossa cidade do Mar Demoníaco no futuro? Você pode nos contar? Um boi corpulento olhou para Xia Long e perguntou cautelosamente. Além de cumprir formalidades, eles vieram aqui principalmente para saber que tipo de estratégia de governo Xia Long pretende implementar após se tornar o governante, porque isso afeta diretamente suas vidas futuras na cidade do Mar Demoníaco. Neste momento, todos eles estão orando profundamente em seus corações, esperando que Xia Long não seja tão brutal quanto Shedabao, caso contrário. Sem dúvida, eles são como sair de uma montanha de facas e pular em um mar de fogo. Embora Pan Ting já tenha promovido durante o dia na cidade como Xia Long governou a cidade de Jiangxia, como era a vida dos animais lá, etc. Mas naquela época, eles simplesmente estavam fartos do domínio de Nuyan Shikong e não tinham outra escolha. Então eles escolheram apostar e agora toda a cidade de Jiangxia caiu nas mãos de Xia Long. Naturalmente, eles têm que ouvir Xia Long organizar tudo pessoalmente para que fiquem completamente aliviados. Você não precisa estar tão nervoso. Meu objetivo final ao vir para a cidade de Mohai é apenas um. Esse é o espelho da palavra. A voz incomparavelmente perigosa de Xia Long veio do ovo de dragão. Mas quem diria que quando ele disse isso, todos os animais presentes, além de Wang Qili, que entendia melhor Xia Long, todos tinham uma expressão aterrorizada. Depois de ouvir as palavras de Xia Long, seus corações esfriaram pela metade. Para o espelho da palavra, isso não significaria que eles seriam loucamente pressionados para o espelho da palavra como Nuyan Shikong? Não é como se um lobo e um chacal tivessem acabado de partir e um tigre e um leopardo estivessem chegando? Haha, olhe como você está assustado, Xia Long. Não os assuste. Se você assustar mais alguns covardes até a morte, isso não será bom. Olhando para todos os animais, incluindo o panda, todos tinham uma expressão ainda pior do que chorar. Wang Qili disse com uma grande risada. As expressões nos rostos desses animais eram tão maravilhosas que ele naturalmente entendeu rapidamente. No que eles estavam pensando? Com o que ele sabia sobre Xia Long não poderia fazer isso. Esse tipo de coisa que vai contra a tendência da história. Eu disse a você para não ficar tão nervoso? A voz engraçada e impotente de Xia Long veio do ovo de dragão. Nem ele mesmo esperava. Que ele assustou esses animais com apenas uma ou duas frases. Sem jeito. Sua voz era tão perigosa que era fácil causar mal-entendidos. No futuro, a cidade voltará a ser como antes. Em seguida, Xia Long anunciou diretamente que depois de se tornar o governante da cidade de Mohai, existem alguns lugares na cidade que precisam ser mudados. O primeiro a sofrer é naturalmente toda a cidade. O angustiante jogo de sobrevivência. Xia Long ordenou diretamente que este plano fosse abolido. Embora esse método seja incrivelmente eficiente para coletar espelhos da palavra, mas Xia Long realmente não está disposto a fazer esse tipo de coisa que esgota o lago para pescar. Você deve saber. Só para eclodir, ele precisa de 1 milhão de pontos de espelho, e este não é o seu ponto final. Depois que ele eclodir, estima-se que os pontos de espelho consumidos aumentarão significativamente. Ele deve considerar o futuro, e em segundo lugar, este assunto na cidade do Mar Demoníaco. Mas, além dos membros desgarrados da Fúria Flamejante, quase todos os animais se opõem a isso. Por que Pan Ting está na cidade? Basta espalhar seus feitos para conseguir apoio de todos e fazer com que tantos animais escolham se juntar à equipe para derrubar os desgarrados da Fúria Flamejante?
Os feitos de Xialong na cidade de Jiangxia são uma das razões. Mas o mais importante é a ira pública que os desgarrados da Fúria Flamejante cometeram. Eles não ousaram explodir antes, apenas por causa da forte força dos desgarrados da Fúria Flamejante. Mas o aparecimento de Xialong se tornou o último rastilho de pólvora, inflamando sua raiva completamente. Então houve a cena de hoje durante o dia. Embora Xialong não tenha medo com sua força, mas ele não pode ficar na cidade do mar demoníaco para sempre. Então Xialong estipulou que, no futuro, toda a cidade. O regulamento para coletar pontos de espelho é geralmente o mesmo da antiga cidade de Jiangxia. Mas ele escolheu manter a tradição dos carnívoros saindo da cidade para caçar em grupo. E reduziu significativamente a proporção de pontos de espelho que eles precisam entregar. Isso fez com que vários grupos de caça de animais presentes quase chorassem de emoção. Até Pan Ting lançou-lhe um olhar de gratidão. Chefe Xialong. No futuro, todos nós o seguiremos de perto. Sim, no futuro você será o novo rei da nossa cidade do mar demoníaco. Chefe, sinta-se à vontade para nos dar ordens. Depois de obter as notícias que queria, os animais presentes ficaram todos animados. Eles falaram um após o outro, fazendo suas respectivas promessas na frente de Xialong e Panda, depois de ouvir a decisão de Xialong. Ele também deu um suspiro de alívio em seu coração. Embora ele estivesse muito confiante em sua visão e também confiasse muito em Wang Qili e Xialong. Mas quando ele ouviu as primeiras palavras de Xialong, seu coração ainda não pôde deixar de tremer. Você deve saber. Xialong foi trazido para a cidade do mar demoníaco por ele. Se Xialong escolher seguir o caminho de Xedabao, então ele se tornará o criminoso da cidade do mar demoníaco. Uma noite se passou sem palavras. O tempo passou rapidamente para o dia seguinte. Movimento, movimento. Xialong, que estava dormindo no ovo de dragão, foi acordado por uma batida urgente na porta. Chefe Xialong, eu trouxe toda a minha família para pedir desculpas a você. A voz de Panda veio de fora da porta. Depois que Xialong abriu o jogo, uma dúzia de pessoas eram quase idênticas a Panda. Uma multidão de pandas transformados invadiu, olhando para esta sala cheia de pandas, exceto por algumas diferenças de tamanho. Xialong na cama gritou internamente. Que bom, é um bando de caras. Que coisa. Deixe-me apresentar. Este é meu avô, esta é minha avó, disse Panda. Ele apresentou sua família a ele. Depois que eles expressaram sua gratidão a Xialong, eles convidaram Xialong para visitar sua casa com muito entusiasmo. Se Wang Qili não tivesse chegado a tempo para ajudar, Xialong quase teria sido completamente dominado por seu entusiasmo. Xialong, você está acostumado a morar em minha casa? Onde vamos agora? Caminhando no quintal. Wang Qili perguntou, olhando para Xialong em suas costas. De volta para sua própria casa, esse cara parecia ser um tanto anfitrião. Vamos ver se aquele cara de ontem acordou. Ainda tenho algumas coisas que quero perguntar a ele. Ele se refere a... Naturalmente, é um enviado da mosca que caiu do céu ontem. Esse cara, não sei se foi assustado pelo grande aparato de ontem. Ou o que, ele desmaiou diretamente depois. Não importa o quanto você chame, não funciona. Ok, Wang Qili respondeu. Ele começou a andar em direção ao lugar onde o enviado da mosca estava preso. Uau, o que está acontecendo? Mais de 10 minutos depois. Wang Qili ficou imediatamente chocado ao ver a gaiola vazia. 53º novo plano. Um lugar que deve ser disputado por estrategistas militares. Isso é impossível. Você tem que saber. Este é o terceiro andar subterrâneo. Sem falar nas janelas, até a entrada. É apenas o portão de ferro que eles acabaram de abrir. O que aconteceu, chefes? 2 gatos malhados ouviram Wang Qili ficar com raiva e entraram pela entrada do porão, olhando para eles com curiosidade. Vocês dois abriram a porta e o deixaram ir? Wang Qili agarrou um dos gatos malhados. O outro obviamente queria evitar, mas depois de pensar um pouco, ele ainda ficou onde estava, deixando Wang Qili pressioná-lo no chão. Chefes! Que injustiça! O chefe Pan instruiu que este é um prisioneiro extremamente importante. Como poderíamos deixá-lo ir? Para garantir que nada acontecesse, ontem à noite, nós não fechamos os olhos a noite toda, encarando a porta, vendo seu companheiro sendo segurado por Wang Qili. O outro gato malhado disse em pânico. Eles são subordinados de Pan Ting e foram enviados temporariamente para supervisionar o enviado da mosca. Onde está a águia lá dentro? Já que a porta não foi aberta. Não há saída ali, não pode simplesmente desaparecer, onde Qili naturalmente não acreditava. A palavra do gato malhado, ela ainda insistia que eles tinham soltado o mensageiro da mosca. Mordendo, o som de uma porta de ferro sendo empurrada de repente entrou em seus ouvidos, vários olhares instantaneamente mudaram para o lugar de onde o som vinha, apenas para ver a porta de ferro originalmente fechada casualmente quando os 2 gatos malhados entraram. Nesse momento,
inexplicavelmente, abriu uma fresta. Agindo de forma misteriosa, os olhos de Xiaolong revelaram um som incomparável, com a emissão de sua voz. O poderoso poder do dragão instantaneamente se espalhou rapidamente para os arredores. E o espaço na entrada do porão, neste momento, é como um lago calmo, sendo jogada uma pedra com força. Ondulações surgiram, a figura do mensageiro da mosca apareceu lentamente nas ondulações. Nesse momento, ela estava tentando bater suas asas, mas foi suprimida pelo poder do dragão. Ela não conseguia voar de jeito nenhum. Rápido, pegue-a. Depois de ver a figura do mensageiro da mosca, Wang Qili soltou o gato malhado sob ela. Os dois gatos malhados ganharam liberdade. Imediatamente, como flechas disparadas de um arco, correram para frente um à esquerda e outro à direita, mordendo ferozmente as asas do mensageiro da mosca. Alguns minutos depois, não dá para ver, você escondeu muito bem, não é? Na verdade, você pode ficar invisível. Neste momento, Wang Qili estava sentada no corpo do mensageiro da mosca, mais uma vez estrangulando-a. Oi. Chefe, por favor, me deixe ir, eu sou apenas um mensageiro. O mensageiro da mosca mostrou uma expressão mais feia que o choro, reclamando e se queixando. Ela nunca esperava que a habilidade especial que ela finalmente ativou enganasse até mesmo Xiaolong. Quase conseguiu escapar com sucesso, mas na entrada, na verdade, havia uma porta de ferro enferrujada. Apenas um mensageiro, na verdade, usaria a invisibilidade, essa habilidade especial estranha. Então, que tipo de pessoa é o Rei Águia Azul que ela mencionou antes? Uma pessoa assim. Os pontos de essência em seu corpo devem ser muitos, certo? Você pergunta, eu definitivamente vou te contar tudo o que você quer saber. Mas você deve me deixar ir, o mensageiro da mosca disse com o rosto cheio de medo, eu quero saber tudo sobre o Rei Águia Azul. E então, Xiaolong disse várias perguntas que ele queria saber. Sob a narração do mensageiro da mosca, Xiaolong rapidamente obteve as informações que ele queria. Rei Águia Azul é um overlord de Xiongbai e UISHNSH. E o mensageiro da mosca veio desta vez para convidar Xedabo para UISHNSH. Para discutir uma aliança com ela, e então tomar o mundo. Quando chegar a hora, um deles governará o céu, um Xiongbiao o chão. Nosso leão dourado. Você pode esquecê-lo. A situação dele também foi vista. É melhor eu ir em vez dele. O que você acha? A voz de Xiaolong veio lentamente do ovo de dragão. Superficialmente, esta frase dele é um pedido, mas na verdade está cheia de um tom inquestionável. Claro que não há problema em você ir. Então, por que não fazemos assim? Voltarei agora para informar Dao Min sobre seus assuntos. Neste momento, o filho mais velho do mensageiro da mosca quase voltou para casa. Se ele realmente convidar essa divindade da praga para o lado deles, estima-se que o Rei Águia Azul possa matá-lo. Neste momento, ele só quer usar essa razão para escapar rapidamente desta terra de conflito. E então, nesta vida, nem pisar nesta terra. HMPH, ato pecaminoso. Wang Qili apertou seu pescoço com força. Disse com um olhar de desprezo. Este cara é obviamente um as na manga típico. Uma vez que ele seja libertado, o céu é o limite. Com sua velocidade, eles estimam que não conseguirão pegá-lo nesta vida. Vamos lá, velho Wang. Vá até Pna. Vou discutir algo com ele. Ele obteve as informações que precisava. Xiaolong rapidamente teve seus próprios planos em mente. Espere. Líder Xiaolong, você não disse que me deixaria ir. Vendo que Xiaolong estava prestes a sair, o mensageiro da mosca sob Wang Qili gritou desesperadamente. Quem diria que antes de terminar de falar, ele recebeu um soco de tartaruga de Wang Qili? Seja honesto. O que Xiaolong acabou de dizer foi apenas uma consideração. Ele chamou de volta dois gatos malhados e os segurou. Wang Qili saiu do porão sem olhar para trás. Antes de sair, ele encarou cuidadosamente os dois gatos malhados, dizendo que eles deviam cuidar bem deste cara. Xiaolong, você realmente pretende ir para outra cidade tão rápido? Não fique mais alguns dias? Caminhando na rua, Wang Qili balançou a cabeça e perguntou. Leva menos de 2 dias para chegar a esta cidade. Você ainda não descansou o suficiente e já vai para outra cidade. Isso é muito rápido, não é? Vamos em alguns dias. Esperemos que a situação aqui se estabilize antes de partirmos. Ele não se esqueceu que faltavam mais de 7.000 anos para ele chocar, embora ficar em Cidade do Mar Demoníaco e coletar pontos de purificação seja mais confortável, ele ainda prefere sair e se aventurar. Ele só fez uma viagem à Cidade do Mar Demoníaco e já valeu mais da metade do progresso de incubação em Cidade de Jiangxia. Então, se ele fizer uma viagem para Cidade de Yueshan, que é maior em escala do que a Cidade do Mar Demoníaco, quantos pontos de purificação ele ganharia? Você deve saber.
Que cidade de Yueshan e a província de Sichuan onde ela está localizada são diferentes da província de Jiangsu, onde está localizada a cidade do Mar Demoníaco. Aquele lugar está localizado nas planícies centrais e não pode ser comparado às pequenas cidades costeiras deles. Aquele lugar tem sido um terreno disputado desde os tempos antigos. De qualquer forma, dos 2 meses combinados com Mickey, apenas um quarto se passou. É melhor aproveitar este tempo para fazer uma viagem para lá e conquistá-lo. Além disso, ele também está muito interessado no Rei Águia Azul na boca do mensageiro Mosca. Ele está muito ansioso para ver que tipo de habilidade onipotente este Rei Águia, que conquistou toda a província de Sichuan em apenas 2 meses, tem. Capítulo 54. Ong Kili e chefe Xialong, que não sabem o que é bom para eles. Você realmente decidiu? Na casa de Panda, Panda está olhando para Xialong com tristeza e relutância. Agora mesmo, Xialong contou a ele que ele está prestes a partir. Sim, eu preciso de muitos pontos de purificação. Confiar apenas em Cidade do Mar Demoníaco e Cidade de Jiangxia definitivamente não é suficiente. Xialong respondeu com muita certeza. Então, o que acontecerá aqui? Panda olhou para Xialong com preocupação no rosto. Ontem à noite, aqueles animais declararam com confiança que seriam leais a Xialong para sempre, mas isso foi apenas uma rendição a Xialong.